Olá! Continuando as nossas orientações para a resolução dos exercícios da apostila SER para o 7º ano, nós vamos resolver agora alguns exercícios de operações com números inteiros. Vamos trabalhar hoje os exercícios que estão nas páginas 22 a 24 de adição de números inteiros. No primeiro item, o exercício 36, nós vamos usar o processo que usar mais conveniente para efetuar as adições. Observe que temos uma observação aqui. Registre cada adição em uma reta numerada, como nos exemplos anteriores. Então, nós vamos construir uma reta numerada para cada item. Vamos resolver o primeiro item como exemplo. Adição de menos 5 e mais 4. Então, nós temos uma adição de números inteiros com sinais diferentes. Como que nós vamos pensar? Eu posso reescrever isso como menos 5 mais 4. Quando eu tenho sinais diferentes, eu penso que negativo é dívida e positivo é o que eu possuo, o que eu tenho. Então, vamos lá. Se eu devo R$5 e eu pago 4, o que acontece? A minha dívida é maior do que o que eu possuo. Então, o resultado será um número negativo. Agora, a gente faz a conta de subtração. Nós vamos subtrair 5 menos 4. 5 menos 4 é 1. Tá legal? Então, o resultado desse cálculo, menos 1. Agora, como que nós vamos representar isso na reta numerada? Nós vamos começar a partir de menos 5. Vamos localizar o menos 5 na reta numerada. Está aqui. A segunda parcela indica quantas casas nós vamos andar. 4. O sinal de positivo para o lado. Então, vamos lembrar. Quando eu tenho o sinal positivo, eu vou andar para a direita. Quando eu tenho o sinal de negativo, eu vou andar para a esquerda. Então, eu vou andar 4 casas para a direita, correto? Então, vamos ver onde nós vamos chegar. Vamos andar junto, ó. 1, 2, 3, 4. Ó, andei 4 casas para a direita. Que número que a gente chegou? No menos 1. Observa que nós obtivemos o mesmo resultado do cálculo na reta numerada. Então, é isso que vocês devem fazer nos itens B, C e D. No exercício 37, nós devemos efetuar as adições de dois números inteiros com sinais iguais no primeiro caso. Então, nós podemos preparar essa conta. Posso preparar aqui no canto da apostila ou no caderno que vocês preferirem, tá joia? Então, aqui, eu devo 12 mais menos 15. O que nós temos aqui? Uma adição de sinais iguais. Eu posso reescrever isso como? Um pouquinho em cima. Menos 12 menos 15. Eu tenho uma dívida de 12 e eu tenho uma dívida de 15. Nós temos um exemplo do segundo caso. Como que nós fazemos neste caso? Basta a gente somar o resultado, 12 mais 15, que é 27, e eu estou somando duas dívidas. Então, meu resultado será negativo. Então, se eu menos 12 mais menos 15, menos 27. Esse é o resultado. Pode preencher aqui, tá joia? No segundo item, ó, 23 mais 30, é uma adição de números positivos. A gente vai trabalhar como se fossem os números naturais. Então, vocês vão fazer esses exercícios desta maneira. Olha, continuando, nós temos agora sinais diferentes. Então, olha o exemplo G, o exercício G. Mais 51, mais menos 51. Como que nós podemos reescrever isso? Olha, eu tenho 51 menos 51. O que significa isso? Eu devo 51. Então, nós podemos pensar daquela segunda maneira, da mesma maneira que a gente fez no exercício anterior. Se eu tenho R$51 e eu devo R$51, o que acontece? A minha dívida é igual ao que eu tenho, então meu saldo será 0. Muito bem, então nós vamos colocar 0 como resposta para o item G. No terceiro quadradinho, nós temos 0 em uma das parcelas. É um dos casos que nós estudamos também. 0 mais 32. Vamos recordar ele? Quando eu tenho 0, somando com outra parcela, o resultado será o valor da outra parcela. Então, 0 mais 32, o resultado é mais 32. Lembrando, 0 é um elemento neutro na adição.
Tudo bem? Vamos agora resolver o exercício 38. No 38, escreva e efetue a adição correspondente a cada situação e indique o novo saldo. Então, nós vamos ler uma frase, vamos escrever ela matematicamente e resolver essa continha. Vamos juntos. O saldo de José era negativo de 120 e ele fez um depósito de R$ 200. Como que nós podemos escrever isso? Inicialmente, o saldo de José era negativo de 120. Se era negativo, nós podemos escrever que o saldo dele era menos 120. O que ele fez depois? Um depósito. Então, podemos adicionar a esse saldo um depósito. Depósito nós escrevemos com o sinal de positivo. De quanto foi o depósito? R$ 200. Então, a conta que nós vamos efetuar é menos 120 mais 200. Ele tinha um saldo negativo de 120 e efetuou um depósito de R$ 200. Então, nós vamos pensar daquela mesma maneira. Ele tem uma dívida de 120 e pagou 200. O que é maior, a dívida ou o que ele tem? O que ele tem é maior. Então, o resultado será um número positivo. Agora, qual o valor numérico? Basta a gente subtrair o maior pelo menor. 200 menos 120, 80. Então, o saldo de José passou a R$ 80. Essa é a resposta. O saldo é R$ 80 positivo. Nos demais itens, vocês vão fazer a mesma coisa. Basta ler as frases, escrever ela matematicamente e efetuar os cálculos. O exercício 39 é efetuar as operações de adição. Então, no item A, nós temos menos 35 mais 10. O que nós temos aqui? Uma adição de números inteiros com sinais diferentes. Então, posso reescrever isso como uma dívida de 35, que é o que nós temos aqui na primeira parcela, e um crédito de 10. Então, vamos pensar novamente como dinheiro. Eu devo 35 e eu pago 10. O que acontece? A minha dívida é maior do que o que eu possuo. Tá joia? Então, quando eu devo mais do que eu tenho, eu não consigo pagar essa dívida. Eu vou ficar ainda com sinal negativo. Então, o resultado será um sinal negativo. E a gente vai fazer agora a continha, 35 menos 10. Quando é sinais diferentes, nós fazemos subtração. 35 menos 10, 25. Então, se eu devo R$ 35 e eu pago 10, eu fico ainda devendo 25. Vocês vão fazer a mesma coisa nos demais itens. No exercício 40, nós vamos terminar de completar o quadro. De que maneira nós vamos fazer isso? Nós vamos somar os elementos que estão na primeira coluna, que serão a primeira parcela da nossa soma, com os elementos que estão na primeira linha, que serão a segunda parcela da nossa soma. Então, aqui nós temos um exemplo, olha aqui. Mais 4 mais menos 1 é igual a 3. De onde que foi tirado esse exemplo? Olha aqui. Primeira coluna, nós temos mais 4. Para mim completar esse quadradinho, eu devo somar com quem está na primeira linha. Quem que é? Menos 1. Então, mais 4 mais menos 1, mais 3. Se eu tenho R$ 4,00 e eu devo 1, eu fico com 3 de saldo. O mesmo nós vamos fazer agora nos restantes. Eu quero completar esse quadradinho aqui. Vamos lá. Quais são os números que eu vou utilizar para completar ele? Então, quem que está na primeira coluna correspondente a ele? Menos 1. Vocês podem ir preenchendo no caderno. Eu vou colocar aqui embaixo. Menos 1. Eu vou somar esse número com quem está na primeira linha. Quem que é que está na primeira linha? Menos 1. O que nós temos aqui nesse caso? Uma adição de números inteiros com o mesmo sinal. Quando nós temos adição de números inteiros com o mesmo sinal, nós conservamos o sinal, menos, e somamos os números. 1 mais 1, 2. Então, o número que vai ser colocado nesse quadradinho, menos 2. Vamos fazer o do lado. Como que nós vamos encontrar o número que vai estar
aqui nessa posição da nossa tabela, do nosso quadro. O primeiro número, a primeira parcela, está na nossa coluna, menos 1. Vamos fazer aqui do lado, menos 1. Eu vou somar com quem está na primeira linha. Quem está na primeira linha? Menos 2. Observa que aqui nós temos novamente uma adição com números inteiros de mesmo sinal. Então, nós conservamos o sinal, menos, e somamos os números. 1 mais 2, 3. Então, quem vai estar aqui do lado? Menos 3. Então, vocês vão fazer da mesma maneira. Eu sugiro que vocês armem a continha, tá joia? Pode ser no caderno mesmo. E coloquem aqui apenas os resultados. Tudo bem? Então, aqui a gente termina a nossa primeira parte. Espero que eu tenha ajudado. Como dica, assistam o vídeo. Vá fazendo pausas. Resolva exercício por exercício. E se persistir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.